Tem o padre Fábio de Mello pra falarmos. Eita, Laia. Doce de leite, né? O que aconteceu? Ele fez um funcionário ser demitido? Isso não é atitude de padre, tá? Se estivesse rezando o terço, nada disso teria acontecido. Você deveria ter orado com a mão na cabeça dele, que é o que a Bíblia manda, em posição de mãos. E ter ido colocar sua batina, né, que chama? O padre Fábio de Mello, ele é o padre que a gente fica vendo ele falar sobre tudo, se envolver em qualquer coisa de assunto, menos sobre a igreja, né? Ele ainda vai, né? Padre blogueiro. Faz muito tempo que eu não vejo ele nem de padre, talvez ele de viajando, igreja, ou de qualquer coisa. Achei que ele nem tava mais. Há um tempo atrás ele anunciou que tava com depressão, parecia que ele tinha saído das redes sociais e tal. É verdade. E ele comprou o bebê reborn, né? No padre bebê reborn. Ai, tá vendo? Com síndrome de Down. É o quê? Com síndrome de Down. Gente, tava no Twitter isso. Ó, não coloca da minha cara, não, pelo amor de Deus. O Twitter... Segundo Mas é verdade. o Twitter, é o famoso falaram, né? Aqui, ó. Não, é sério. Ele comprou Fábio de Mello, bebê Até reborn. sábado eu era um simples trabalhador, agora eu sou notícia no país todo. A Havana, Joinville e Brasil simplesmente jogaram toda a culpa em cima de mim para proteger o nome da marca. Aqui, ó. Padre Fábio de Mello adota boneca com síndrome de Down nos Estados Unidos. Tem a foto da boneca Não é bebê mais reborn com síndrome de Down. Aqui. É sério, viu? Deixa eu ver direito esse negócio. Tá na CNN Brasil. Não é mais Não tem síndrome de Down. compra, é adota. Tem sim. Adota a boneca. É que é adoção, o termo que eles usam é adoção. Agora é adoção. Ah, não é compra? E Não, se você é quiser adoção. jogar fora, não pode? Vai ter um conselho É agora. homicídio? Abandono de menor, né? Ele diz estar em estado de choque após o ocorrido. Ai, gente. Então, pelo que eu entendi aqui na matéria, foi por causa de um doce de leite. Ah, não, Eu vi ele falando. O que aconteceu? Ele foi lá em Joinville, né? Foi pedir o doce de leite e tava um preço na prateleira. Na hora de passar no caixa, foi constado outro preço. E aí ele falou que tava errado o preço. O gerente chegou perto dele e falou que o preço era aquele. Se ele não quisesse, era só não comprar. Só que aí ele avisou que, pelo direito do consumidor, o preço que está na estante ou na etiqueta é o que vale, ainda que esteja errado. E aí ele mencionou isso, que era uma loja da Havana, em Joinville, que eu acho que é uma cidade pequena, né, Joinville, se não estiver errada. E aí, como deu uma repercussão grande o que ele falou, esse gerente foi demitido, entendeu? Sim. E segundo o gerente, ele nem falou com esse padre, que ele falou com o cara que estava acompanhando o padre lá no balcão, que o cara reclamou e tal, que o preço estava errado. E aí ele disse que no vídeo dá pra notar que ele fala com o rapaz de regata vermelha. O vídeo da situação eu não vi, mas eu vi ele se manifestando, explicando o que aconteceu. Meu, numa dessas, dá um negócio de graça, velho. O padre. Pronto. Meu, dá um negócio de graça aí, o padre Fábio de Mello, velho. Ou então o padre poderia ter deixado pra lá, né? Tipo, não, também eu foi entendo. uma merda o que aconteceu, foi, mas deixa pra lá. Depois que as pessoas, eu sempre falo, existe uma técnica infalível pra você nunca mais entrar em treta nenhuma. Eu falei errado, ó. Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina. Eu imaginei que fosse... Joinville é a maior e Florianópolis serve pra quê? Eu não sei, gente. Joinville eu não é vou maior falar, que Florianópolis. vou retirar o que eu disse. Eu não sei se é pequeno. Por que eu entendi isso? Que eu pensei que poderia ser uma cidade pequena. Apesar de Joinville ser super conhecido e eu não saber isso. É uma ignorância minha. Porque eu vi que ele mencionou no vídeo dele apenas Havana. Será que tem uma Havana só? Como que souberam que era aquela Havana e o gerente foi demitido, entendeu? É isso que eu não entendi. Porque se fosse aqui em São Paulo, tem N Havana. Se fosse aqui em São Paulo, ninguém ia saber quem era o gerente, entendeu? Caramba, Joinville é maior que Florianópolis. Que loucura. Assista o vídeo da MC Pipoquinha. Você nunca mais vai brigar com as pessoas. Sério, gente. MC Pipoquinha. Ela tem um vídeo onde ela fala... A menina fala pra ela assim... Professora, briguei com a minha professora por sua causa. Porque ela falou que sua música era ruim. E eu falei pra ela... que não era, que você era melhor e tal. E aí a MC Poquinha fala assim, não discute com ela não. Ela ganha nem 5 mil por mês. Se você levar isso pra sua vida, padre, jamais você vai discutir com um cara por causa do preço
doce de leite. Ah, e também, o preço tava errado, o quê? R$10, tá precisando de uma cesta básica, padre? Ai, me enche o saco. Não, mas ele reclamou, foi da atitude que o gerente foi grosso com ele. Ele falou que até pagou o valor mais caro. Não, eu entendo. Eu mesmo tive uma situação com o Uber, por exemplo. Foi um bagulho muito louco. Porque ele me pegou aqui nessa rua e era pra ele subir a rua. E ele foi descendo. Aí eu falei, não, é pro outro lado. Ele, não é pra esse lado não, cara. Vou tomar uma multa por causa de uma corrida dessa? E aí eu falei, como é que é? Não, eu não posso fazer esse contorno, não posso fazer retorno aqui e subir, não posso. Aí eu falei, então vira aqui. Que era assim que ele foi descendo, então vira aqui. Aí ele, não, o Waze tá mandando pra ir pro outro lado. Eu falei, não, mas é por aqui. Não, cara, é por esse caminho aqui. Aí eu fiquei falando, caralho, mas aqui a gente vai pegar mó trânsito. E aí ele pegou e falou assim, mas São Paulo é trânsito mesmo. O caminho, mano, demorou o dobro do tempo. Só que eu fiquei quieto. Aí, mano. Uma vez eu peguei um Uber folgado também. Eu vou brigar com o Uber. O cara tá acabando de começar o dia dele. Eu também fico quieta, né? Sua mulher vai ficar virando tapa no meio da minha cara. Sim, e tem uns quieta. Que eles têm aquela direção agressiva, eu falei, se ele me levar num lugar e me deixar no meio do caminho, eu tô fudido. Não, e se o cara... quando o cara começa a correr muito, aí eu falo. Uma vez o cara deu 90 por hora em rua residencial. Nossa, que raiva que dá. Aí eu falei... Você pode reduzir, por favor? Mas eu falei educadamente, eu não tô com pressa. Se a corrida é pra mim, então você tem que seguir, você não precisa ter pressa, né? Sou eu que tenho que chegar ao destino. E eu também não entendo o Uber que deixa volume alto, gente. Você entra no carro, o volume tá do som tá no último volume do carro. Gente, você tá prestando um serviço, deixa o rádio, por mim ficava desligado. Mas eu tenho um problema com barulho, então eu não sou referência pra nada. Desligado, mas se o cara tá ouvindo lá também eu deixo. Eu sou muito de boa. Não, eu também não reclamo do som, só se tiver muito insuportável. Uma vez eu falei, tem como você baixar um pouquinho o rádio? Porque eu não tava conseguindo nem conversar com a pessoa que estava ao meu lado. É isso. Então, a reclamação dele foi porque o preço estava errado. Aí o padre disse, o preço informado na prateleira tem que cumprir. Aí o gerente foi lá e falou, realmente, o preço tá errado. Aí o cara foi demitir. Gente, que história, nada a ver. E o padre não sabe que ele é famoso pra caramba. E se ele for falar um negócio desse no stories dele, o funcionário vai ser demitido. Chato, o padre disse que o problema foi que o cara foi arrogante. Ai. Foi isso, então, que foi assim, grosso com ele. Da próxima vez, a gente já sabe. Se o Celso Russomano não puder ir, chama o padre Fábio de Mello. Isso aí. Ele vai garantir uma demissão. Ele vai garantir a demissão, a questão da etiqueta, tudo. Ele vai conferir tudo. Mas eu acho que ele deve estar arrependido, né? Isso daí. Cara, assim, vale a pena? Eu acho que não vale. Então, você pronto. expor a pessoa desse jeito. Não, acho que nem precisava reclamar, gente. Tem coisa que não vale a pena você mexer com o emprego, com o ganha-pão da pessoa. Essa mania de famoso, essa mania de famoso de usar centenas de pessoas que te assistem pra atacar um anônimo é foda, né? Porque é óbvio que a pessoa ia sofrer um ataque. Não, foi por isso que eu perguntei do tamanho, quantas Havanas tem ali. Porque se fosse inúmeras lojas da Havana... Ainda poderia ser uma coisa meio injusta, né? Podia cair na escola de alguém. Não, ou então ninguém iria saber. Agora, se você vai numa cidade que tem uma loja apenas, aí você ferra com a pessoa. Não, eu já trabalhei com público. Cara, assim, atendendo, né, o público. Eu também, nossa. Mano, já tive tanto problema. Graças a Deus, nunca fui demitido por causa disso. Mas eu já tive muito problema. Eu lidava com o público, mas não tinha como eu ser demitida. Eu tive muito problema. Não tinha como eu ser demitida porque o dono do restaurante era meu pai. Então, eu podia ser grossa. Tô brincando, mas eu não era grossa. E a galera era grossa comigo, às vezes. Folgado. Eles eram meio folgados, às vezes. Eu só concordo com ele que se o preço tá errado, a pessoa tem o direito a pagar o preço que tá ali na etiqueta. Só isso que eu concordo. Então, mas agora, isso daí também vale a pena. Presta atenção. Quando alguém chega lá e fala assim, mas a etiqueta tá dizendo que é R$20 mais barato, R$50 mais barato, R$100, é sempre mais em conta você dar o negócio pra pessoa de graça. Claro. Do que você brigar. Porque a pessoa vai pra internet e aí, a merda tá feita. Mas isso aí deveria ser até algo de treinar os funcionários. Lá no restaurante dos meus pais... O cara é o gerente, certo? Ele não é o dono. Tá saindo do bolso dele? Exatamente. Vai sair. A empresa vai descontar dele só porque tava com a etiqueta errada? Às vezes vai. Não, no shopping, quando eu trabalhei no shopping, a menina foi demitida porque... Sabe o que aconteceu? Ela foi arrumar a vitrine e ela esqueceu de colocar o valor do tênis. E aí, se o produto está sem valor, a pessoa pode entrar, pegar o produto e levar embora.
O cara Pela levou lei embora. do consumidor. O cara levou embora. Levou embora? Levou embora. Levou lá no caixa e falou, ó, tá sem preço, eu quero levar esse tênis. Levou o negócio embora e ela foi demitida. Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó. Na minha época, eu não seria demitido, mas tinha que fazer um vale, né? Pelo menos ali. Preço de custo e tal. Depende do seu patrão, né? Não, o cara pode fazer um vale ali, né? Mas tem que treinar o funcionário, né? Tem que Sim. falar dessas coisas. Lá no restaurante que eu trabalhava, era assim, por exemplo, achou alguma coisa na comida, sei lá, um bichinho na salada. O que a gente fazia? Deixa o seu prato aqui que tá com bicho, você vai pegar outro prato, você pode pegar o tanto que você quiser, que você não vai passar pela balança, você pode comer de graça hoje. Pronto. A gente fazia isso, a pessoa voltava no dia seguinte sempre. É só você ser simpático se você quiser, né, fidelizar o seu cliente. Senão, se você estiver cagando, se a loja não for sua, por exemplo, aí faz essas gafes, né? Vai tratar o cliente mal. Quem é dono nunca... É muito difícil tratar o cliente mal, porque o dono tem salário pra pagar, tem imposto pra pagar, tem aluguel Sim. pra pagar, né? Eu acho que esse é o caminho. Uma lição tanto pro gerente quanto pro padre Fábio de Mello. O gerente podia ter saído melhor dessa situação, sido mais cordial, né? O chat tá aqui, ó. Sou mais o profeta Miguel. Profeta também, Miguel cara. não faria isso. O profeta Miguel jamais faria um negócio desse. The King of the Power. É isso, gente. É isso, Tô com saudade gente. do pastor Miguel, velho. Tá em silêncio, né? Que chatice. Logo ele volta, vai voltar com poder em dobro. Vai voltar com o CNPJ, maior de idade, você vai ver só. Daqui uns 4 aninhos. E vai ser vereador ainda. É.